A Fórmula 1 vive de ciclos, de hegemonias que nascem, dominam e, inevitavelmente, desmoronam. A Red Bull, nos últimos anos, tem sido o império absoluto da categoria, guiada pelo talento descomunal de Max Verstappen e por um projeto técnico praticamente infalível. Um carro equilibrado, eficiente em todas as pistas, uma equipe cirúrgica nos boxes e uma liderança técnica encabeçada por Adrian Newey, talvez o maior gênio do design de carros de corrida da história moderna. Mas todo o império um dia começa a ruir. E os primeiros sinais dessa queda estão surgindo, não na performance atual, que ainda é sólida, mas no horizonte sombrio de 2026. Um novo regulamento técnico está prestes a entrar em vigor, e com ele vem o que pode ser a criptonita do domínio da Red Bull, o motor. O regulamento de 2026 vai mudar profundamente a arquitetura da Fórmula 1. Os carros serão mais leves, menores, com maior dependência do sistema elétrico e uma limitação severa no uso do motor a combustão. A era do V6 híbrido que consagrou a Mercedes e depois a Red Bull dará lugar a uma nova fase, em que a eficiência energética e a integração entre o ERS e o motor térmico serão cruciais. E é aí que a Red Bull se encontra em terreno perigoso. Pela primeira vez, ela não dependerá de um motor de uma montadora consolidada como a Renault ou a Honda. Pela primeira vez, a Red Bull está apostando em si mesma, em uma divisão de motores interna, a Red Bull Powertrains, que será responsável por construir a unidade de potência da equipe, em parceria com a Ford. E é nesse ponto que tudo começa a desmoronar. Fontes de dentro do paddock já apontam: o motor da Red Bull para 2026 está muito atrás da concorrência. Mercedes e Ferrari seguem evoluindo com seus próprios departamentos com décadas de experiência. A Audi, que estreia oficialmente como fornecedora, vem investindo pesado em tecnologia de recuperação de energia. E até a Honda, que retorna em parceria com a Aston Martin, tem mostrado números promissores nos testes de bancada. A Red Bull, por outro lado, enfrenta atrasos, problemas de confiabilidade e uma dificuldade imensa em integrar o sistema híbrido de forma eficiente com o motor a combustão. O buraco é mais fundo do que parece. É um cenário inédito para a equipe de Milton Keynes. Acostumada a dominar pela aerodinâmica e a contar com motores que, mesmo que não fossem os melhores, ao menos eram competitivos, a Red Bull agora se vê no papel de aprendiz em uma área extremamente complexa. Desenvolver um motor de F1 do zero é uma tarefa quase impossível sem anos de experiência. E por mais que o nome da Ford traga peso, a verdade é que a montadora americana não fabrica um motor para a categoria há décadas. Na prática, a Red Bull está sozinha, construindo às pressas uma usina de força que pode muito bem se transformar em uma bomba-relógio. E no meio disso tudo está Max Verstappen. O holandês, que se tornou o rosto da Red Bull nos últimos 5 anos, já demonstrou sinais de desconforto. Ele é obcecado por vencer. Não corre por dinheiro, nem por legado, corre por vitória. E ele sabe que o regulamento de 2026 é um divisor de águas. Se a Red Bull errar no motor, não haverá mágica aerodinâmica que salve. Não importa se o carro é eficiente nas curvas, se o chassi é bem equilibrado, se o motor não entrega, não há título. E Verstappen sabe disso melhor do que ninguém. Ele viu o que aconteceu com Sebastian Vettel em 2014, quando a Red Bull perdeu força na transição dos V8 para os V6 híbridos. De tetracampeã, virou coadjuvante. E a história pode se repetir. Os rumores sobre uma possível saída de Verstappen da Red Bull já não são mais meras especulações. Há cláusulas em seu contrato que permitem uma saída antecipada caso certos critérios de performance não sejam atendidos. E Verstappen, apesar da ligação emocional com a equipe, não hesitará em buscar outro caminho se perceber que o projeto de 2026 está condenado. Mercedes já acenou. Ferrari observa. E até a Aston Martin, com seu projeto ambicioso e apoio da Honda, surge como uma alternativa real. Max sabe que seu tempo é agora. Ele está no auge físico, mental e técnico. Não vai esperar 2, 3 anos por um motor que talvez nunca funcione. Internamente, a Red Bull vive uma divisão silenciosa. A saída anunciada de Adrian Newey para o fim de 2025 foi um baque. Ele era o elo entre o passado vitorioso e o futuro promissor. Com sua partida, a equipe perde não só um gênio da aerodinâmica, mas também uma voz de sabedoria e equilíbrio. O projeto do motor, já sob pressão, agora enfrenta também a desconfiança de uma liderança técnica que nunca lidou com esse tipo de responsabilidade. Christian Horner tenta manter a fachada de confiança, mas até ele sabe que os próximos meses serão cruciais. A Red Bull pode estar construindo seu próprio colapso, e rápido. A Fórmula 1 não perdoa erros de planejamento. O novo regulamento não foi uma surpresa. Foi anunciado com antecedência, debatido,
ajustado. Todos sabiam o que estava por vir. Mas enquanto as rivais se preparam com cautela e foco, a Red Bull parece ter se deixado embriagar pelo sucesso atual. Dominou tanto nos últimos anos que acreditou ser imbatível. E essa arrogância pode cobrar um preço altíssimo. O motor de 2026 não é apenas um componente técnico, é o coração do novo carro. E se esse coração falha, todo o corpo desmorona. O cenário é tão alarmante que até Helmut Marko, um dos principais nomes da estrutura Red Bull, já deixou escapar declarações de preocupação. Falou em desafios enormes, em curva de aprendizado íngreme e em tempo curto. Declarações que, traduzidas do diplomático para o realista, significam: não estamos prontos. E Verstappen ouve tudo isso. A cada visita ao departamento de motores, a cada número abaixo da expectativa nos testes de dinamômetro, ele se afasta mais emocionalmente do projeto. A paciência está no limite. E o relógio corre. Se a Red Bull errar o motor de 2026, a queda não será gradual, será brusca. De potência dominante a equipe do meio do grid em questão de meses. Já vimos isso acontecer. Com a McLaren nos anos 2000. Com a Williams. Com a própria Red Bull em 2014. E Verstappen, que sonha em ultrapassar os recordes de Hamilton e Schumacher, não aceitará viver essa transição amargando 10º lugares. Ele não nasceu para reconstruções, nasceu para vencer. E se para isso tiver que abandonar o barco antes do naufrágio, ele fará. Frio, calculista e implacável. Como sempre foi. A Red Bull está diante do maior desafio da sua história recente. Não se trata apenas de fazer um bom carro. Trata-se de criar do zero uma unidade de potência que possa competir com as maiores montadoras do mundo. E fazer isso sob pressão, sob o olhar atento de um dos pilotos mais exigentes da era moderna. É uma corrida contra o tempo, contra a tecnologia, contra os erros do próprio orgulho. E se falhar, não perderá apenas vitórias, perderá também seu maior trunfo, Max Verstappen. E talvez, quando olharmos para trás, esse seja o verdadeiro ponto de virada. Não uma quebra de motor. Não uma falha técnica. Mas o momento em que a Red Bull, seduzida pelo poder absoluto, decidiu voar sozinha, e acabou queimando suas asas.